Bom dia a todos vocês, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que Jesus nos dê sabedoria para aprendermos cada vez mais a sua palavra e aplicarmos na nossa vida. Eu particularmente peço essa sabedoria para explicar corretamente a palavra de Deus. Hoje é dia de gotas de luz e é parte 3 de conflitos no casamento. Nós terminamos na parte em que nós chegamos à conclusão que no casamento, assim na vida a dois, na vida conjugal, homem e mulher, eles exercem o mesmo tipo de trabalho e a mesma função, e eles têm autoridade igual no casamento. Espiritualmente falando, Deus espera que o homem seja o chefe da família, que o homem conduza a família para Deus. Mas nós vimos também que nem sempre isso é possível. Quando o homem está mergulhado no pecado, o homem está conduzindo a família para um lado muito ruim, está sendo mau exemplo. O que acontece nesse caso? A mulher, tendo mais capacidade, ela deve ser o exemplo. Ela deve ir mostrando através de atos, não encarar o marido. Está escrito na Bíblia, como nós vimos, mas através do exemplo, ela tentar de todas as maneiras erguer o marido e trazê-lo para o Pai. Adão e Eva pecaram lá no começo, mas quando Deus perguntou a Adão o que é que ele tinha feito, o que é que Adão fez, ele transferiu a sua responsabilidade a Eva. Então existe desde esse tempo o pecado da transferência. A gente vê muitas crianças nas ruas, sem pai, sem mãe, pedindo, muitas crianças indo para um caminho muito ruim por falta da família. E aí nós vemos que existe uma falta de ambos. Mas se a gente perguntar para um homem, o homem vai dizer que é culpa da mulher. E se a gente perguntar para a mulher, é culpa do homem. Mas a gente vê que, apesar dos pesares, as mulheres, em nível muito superior que o homem, está cuidando dos filhos. Transferir a nossa responsabilidade não é de Deus. Quando o homem e a mulher fazem um filho, a responsabilidade é dos dois, de criar esse filho e também de educá-lo espiritualmente. E nós discutimos também na questão da habilidade. Alguém me escreveu que o marido, quando ele tenta cozinhar, ele faz um esparramo na cozinha. É gordura de todo lado, é sujeira de todo lado, e daí a mulher tem um trabalho em dobro para limpar esta cozinha. Então foi determinado que o homem não cozinha só em casos de emergência. Ela notou que o esposo tem mais capacidade, por exemplo, de limpar todo o jardim lá, o quintal, que é uma coisa que ela não gosta de fazer. Então, isso passou a ser para o homem fazer. Então, é um exemplo muito bom nesta área, na questão de habilidade. Mas qual que é realmente o papel da mulher no casamento? Será que ela é propriedade do homem? Não, de maneira nenhuma. O fato de ter saído da costela não significa ser propriedade, significa ser parte. Essa é uma das coisas que as pessoas os homens muito autoritários, eles agem como se a mulher fosse propriedade, quando elas não são, elas devem ser parte. A ideia da mulher como complemento não pode ser, porque a mulher está no segundo plano, sempre complementando. Então a mulher vai se sentir num estado inferior ao marido. Isso nunca vai dar certo.
Mas o ideal para Deus é que sejam parceiros iguais, trabalhando fora ou não, cada um na sua responsabilidade. E mesmo tendo esse relacionamento em que homem e mulher são iguais, ainda surgem problemas. Não é questão da posição do homem, porque nós todos somos filhos de Deus. Não é essa a questão. A questão é o que é que o homem faz, o que é que a mulher faz dentro do casamento. O casamento foi realizado com certas aspirações de construir um futuro junto. Mas aí dentro desses atos, tanto do marido quanto a mulher, pode levar esse casamento a um caminho muito ruim e chegar até o divórcio. Então a gente tem que sempre analisar o que é que a gente está fazendo dentro do casamento, tanto o homem quanto a mulher. Será que aquilo que nós idealizamos quando estávamos namorando, será que está sendo cumprido? O que é que está errado? E aí discutir sobre isso. Veja que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e nós, igreja, somos os membros. Membros, então, cabeça Jesus, membros somos nós. E daí, Jesus comparando a família com a sua igreja. O marido vai ficar como cabeça terreno e a mulher e filhos como membros. Mas nós vamos ver que Jesus é perfeito. Por isso nós seguimos e adoramos Jesus, não é? Então o marido tem que ser perfeito. E essa perfeição vem de encontro àquilo que ele faz dentro do casamento. Por exemplo, devem sentar e discutir. E se um dos dois adoecer? Como é que um vai cuidar do outro? Quem vai custear o tratamento? Quem vai custear as despesas da casa? Isso são coisas para serem discutidas antes de acontecer, não depois que acontece. E muitas pessoas ficam debilitadas, sem poder caminhar. E daí o que é que acontece? A outra pessoa dentro do casamento tem que cuidar dela, não tem? Isso não faz parte da lei de Deus? Um cuidando do outro? A questão da doença é uma prova tanto para um quanto para o outro. E daí, se nós passamos o nosso vale de lágrimas, de dificuldades com Deus, Ele suaviza o nosso fardo. Mas quando nós rebelamos e nós passamos a sentir que tudo é um fardo muito pesado, que o problema existe como uma destruição do casamento, isso tudo significa que a pessoa está deixando Deus e está indo para o maligno, está preferindo as coisas fáceis. Eu vou contar para vocês a história de um casal muito amigo que o marido ficou muito enfermo, passou por muitas cirurgias, eu acho que foi um total de 8 cirurgias. Aí, graças a Deus, ele sobreviveu, mas voltou para casa numa cadeira de rodas, sem poder fazer muitas coisas, porque ele estava paralisado da cintura para baixo e com uma bolsa de colostomia. Bem, no começo estava tudo dando certo, muito trabalho, mas a mulher foi ficando estressada e o marido começou também a piorar, tendo muitas diarreias. E essa bolsa, a diarreia, ela enchia a bolsa muito rápido e vazava, e a casa começou a cheirar cocô. A cama começou a cheirar urina. Essa mulher entrou em pânico.
Um certo dia ela me ligou dizendo que ia pedir o divórcio, que já não aguentava mais. E os motivos eram esses: o trabalho era demais. Ela tinha virado uma empregada doméstica. A casa estava com mau cheiro e que ela não suportava mais isso. Ela até disse que era para mim parar as minhas orações por ele, porque Deus estava segurando ele neste mundo por causa das orações. Então que não orasse mais para que Deus o levasse o mais rápido possível. Essa pessoa é formada em teologia. Quando a pessoa chega num momento desses, a pessoa entra em desespero, em pânico total. Aquilo que a gente fala para os outros é muito diferente daquilo que a gente faz numa situação dessas. E aí ninguém pode culpar os outros, mas tudo depende da gente, pouco a pouco, ir conversando um com o outro sobre isso. Porque nesse casamento, quando tudo estava bem, ele estava trazendo todas as coisas para casa que era necessário. Ele estava pagando as viagens, as férias maravilhosas. Tudo estava correndo bem, tudo estava maravilhoso. Mas essa doença ainda não tinha passado mais de 6 meses. E essa mulher já estava nesse desespero. Vou ler para vocês Gálatas 6:2, que está escrito: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Esse caso do casamento é um exemplo perfeito da gente ajudar o outro a carregar o seu fardo. Porque 2 são um, não são? Então, se a mulher é parte do homem, saiu da costela do homem, um parte do outro. Não sei como que os casamentos de hoje em dia estão existindo. Os casamentos influenciados pelo Satanás de hoje em dia, o que existe? A mulher de um outro lado, o marido do outro. Se um adoece, cada um para o seu lado, vamos separar. Isso aí é influência satânica dentro do próprio lar. E eu não estou falando isso como crítica, não. Eu estou falando isso que é para vocês acordarem, salvar o casamento, ver o que está errado. Que veja que tanto um quanto o outro pode adoecer de uma hora para outra. A gente é mortal. E o casamento deve ser um porto seguro para a gente pensar que, poxa, mesmo se eu ficar doente, o meu esposo ou a minha mulher vai cuidar de mim. Eu estou cuidado. Mas você já pensou, você está num relacionamento em que você sente que você está ficando doente e você passa a ser um estorvo? Que o marido ou a mulher começa a fazer como essa minha amiga, chamar ele de um inválido, falar em público sobre isso. Que espécie de casamento é esse? Não é um casamento baseado na lei de Deus. Então, gente, vamos mudar, ver a palavra de Deus, que a lei do amor, a gente amar o nosso próximo, significa respeitar o outro, o limite do outro, e ter aquele relacionamento de respeito, de consideração. Agora, é preciso os 2 para fazer um. Não adianta um ter toda a consideração possível e o outro só querer usufruir. Vamos ver uma outra coisa que Deus está dizendo. Está escrito em Mateus 23:4 o seguinte: oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos.
A opressão dentro do casamento é uma das causas fundamentais do desamor, porque o amor, se ele não é alimentado todos os dias, a tendência é ir esfriando, 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 até que chega um dia em que um não significa nada mais para o outro. Acabou aquele carinho, acabou aquela devoção que tinham antes. Então a gente tem que alimentar o nosso relacionamento todos os dias. Não perder o carinho, não tratar o outro como você trata um amigo qualquer. Não. Tem que haver aquele carinho, aquele amor, aquela devoção um para com o outro. Agora, oprimem as pessoas com suas exigências insuportáveis. Significa que, às vezes, tanto a mulher como o homem não pode fazer algo para o outro. Mas a opressão é tão grande, as exigências são tão grandes que obriga o outro a fazer de qualquer maneira. E daí essa pessoa fica numa posição de doar, 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 cada vez mais. Gente, as pessoas cansam de doar, só de doar e não receber. Tem que haver uma troca, se não for igual, pelo menos que seja quase igual, porque senão esse relacionamento ele vai quebrar a qualquer momento. Então a gente tem que pensar que quando a pessoa não pensa que o outro é uma propriedade, ela tem que agir diferentemente. Outra coisa é o casamento por interesse. É o casamento assim, que um oprime o outro. Por quê? Porque ela casou por interesse. Não foi um casamento por amor, não foi um casamento baseado na lei de Deus. Agora, esse tipo de casamento, ele não é um casamento com amor e devoção de Deus. A gente tem que ficar atento, orar e vigiar, para que Deus nos mostre os sinais. Os sinais são muito importantes. Não é procurar aquele homem lindo e maravilhoso que parece aquele Deus, ou aquela mulher maravilhosa, aquela mulher que tem o corpo escultural e tudo mais. A gente tem que buscar o caráter da pessoa. A gente tem que buscar aquele homem ou aquela mulher, dependendo do seu caso, que corresponda àquilo que você é, a sua fé em Deus, que acredite em Deus, acredite em Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é importante? Sim, isso é a coisa mais essencial no casamento. Mas que coisa maravilhosa quando alguém se move um dedo para nos ajudar a aliviar aquele fardo tão pesado que está no nosso ombro. Quando a gente está com uma doença incurável e aquele nosso parceiro da vida toda chega para nós, nos dá um abraço, um beijo, um carinho. Isso é algo maravilhoso. Você já pensou viver com uma pessoa a vida toda e na hora que você mais precisa, ela te vira as costas e te chama de inválido? Gente, isso não é de Deus. Nós temos que pensar e agir corretamente. A gente tem sim, como Deus está falando aí, mover um dedinho para aliviar o fardo do nosso próximo que está quase caindo. Mas veja, minha gente, quando a gente está numa posição em que a gente não tem como escolher, o problema não é nosso. Mas quem está na posição que tem como escolher, essa pessoa está na posição de vida ou de morte. Essa pessoa está na posição de escolher Deus ou Satanás. Isso é muito sério e acontece todos os dias dentro do casamento. Quando a doença chega,
o problema chega. E geralmente o barco está indo calmamente, mas daí vem a doença, o barco tende a afundar. E daí um dos dois procurando a salvação para não se afogar, o que acontece? Eles se afastam. E muitos vão ao divórcio. Mas aí, isso tudo é falta de Deus no casamento. Porque com Deus a gente consegue sim atravessar o vale de lágrima com suavidade, porque Jesus disse: o meu fardo é leve. Então, se a gente caminha com Jesus Cristo, Ele nos dá forças. Mas se a gente procura forças no Satanás, rebelando contra aquilo que Jesus Cristo quer, o que é que a gente espera na nossa vida? O próprio Jesus nos avisou sobre o caminho estreito. Ele é muito estreito e todos nós, algum momento na nossa vida, temos que trilhar esse caminho. Agora, é uma prova muito grande? Sim, com certeza é. É uma prova muito grande e é também questão de escolha, porque a gente olha do lado, a gente vê o caminho largo e bonito, que todos estão trilhando e a gente está aqui, dando banho no marido ou na esposa, trocando a bolsa de colostomia, ou o que precisar. Mas veja bem que isso é um milissegundo na eternidade. Isso, se a gente ver, não é nada, comparado com aquilo que a gente vai ter diante do Pai. Para encerrar, vamos voltar naquela pergunta do começo desta sessão. Mas quem é que vai cozinhar? E aí nós havíamos chegado à conclusão que é uma questão de habilidade. Quem é que pode, sabe cozinhar? Quem é que tem tempo de cozinhar? E quem é que vai cuidar do enfermo? É questão também de habilidade. O enfermo vai ser cuidado por quem não está enfermo. A casa vai ser limpa por quem não está ocupado, por quem tem mais possibilidades de limpar a casa. E por aí vai. São segredos muito simples para a felicidade, mas nós temos que saber que no casamento acontecem também problemas. E os problemas fazem parte da nossa limpeza espiritual, para a gente ir para o Pai totalmente limpo, sem pecados. Por isso que a gente tem que passar em todas as provas e sair do nosso casamento sem arrumar mais pecados, mas com vitória para receber o galardão final. Eu ouço tantas histórias, são tantas histórias difíceis, mas quando eu vejo milhares de pacientes numa cama, sozinhos e abandonados, pessoas que estão atravessando momentos muito difíceis sem a sua segunda parte. Isso é difícil da gente ver e suportar. Mas com a graça de Deus, pouco a pouco Ele vai transformando o coração de pedra das pessoas em coração de carne. Isso é bíblico. Bom dia a todos vocês. Muito obrigada. Que Jesus os abençoe abundantemente. Amém.